dia. Ei, pessoal, bom dia. Tudo bem? Estão me vendo e me ouvindo direitinho? Dá um ok para a tia, se estiverem me vendo e me ouvindo direitinho. Ótimo, certo? Só um minutinho, por favor. Rafa, foca, porque tá dando para te ver, filha. Vai. Ai, minha Nossa Senhora. Pessoal, vamos lá. São 9h48, faltam 2 minutinhos. Tia Fernanda vai dar mais um tempinho para que outras pessoas entrem, certo? Hoje, como todas as outras vezes, eu vou pedir para que vocês coloquem, encerrem o microfone, na verdade, né? Deixem ele mudo, mas que se aparecer alguma dúvida, destravem o microfone, tentem tirar comigo essa dúvida no áudio, que pode ser a dúvida de mais alguém, certo? Então, se precisar, pode destravar. Ah, tia, eu tenho vergonha, eu prefiro ir lá no privado. Então, tudo bem, vocês podem ir no privado. Mas nós vamos fazer um combinado. Vocês não vão utilizar o bate-papo para nada que não seja importante, tudo bem? Porque toda vez que vocês usam o bate-papo, aparece para mim que vocês estão utilizando. Então, eu olho achando que é alguma pergunta importante, certo? Então, nós só vamos utilizar o bate-papo realmente para utilizar, para questionar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, tudo bem? Então, é para isso que nós vamos utilizar, ok? Vamos lá, deu 9h50 agora, a tia Fernanda vai começar a nossa aula. E aí, eu vou começar com vocês por essa página. Opa, peraí. Por essa página aqui do livro de vocês, podem abrir página 58 e 59. Podem abri-la aí, por favor. Tá dividido? Tá todo mundo enxergando essa página aqui? Dá um okzinho. Tá dividida na tela com vocês, né? Beleza. Então, vamos lá. Nós vamos recapitular um pouquinho a questão da metrificação, que foi o conteúdo desse capítulo, certo? Como eu disse, é o início dos estudos literários de vocês. Então, sobre a metrificação, nós temos algumas características fundamentais do poema. Isso aqui, gente, vocês podem grifar, tá? É a revisão do conteúdo do capítulo. Então, nós sabemos que verso é a formação de palavra em linha em um poema. Então, cada linha do poema corresponde a um verso, certo? Depois, métrica. Métrica é o número de sílabas poética. A página 58 e 59, tá? 58 e 59. Tudo bem? Aí, vamos lá. Então, podem grifar isso aqui. Quando eu falo em verso, eu falo em cada linha do poema. Quando eu falo em métrica, toda vez que eu falar em métrica, eu estou falando naquele número de sílabas poéticas que tia Fernanda ensinou a vocês a dividirem, que é diferente da separação das sílabas gramaticais. Se lembram, né? Tá, até aí tá tudo ok. Aí, lembrando que quando nós falamos das sílabas poéticas, elas equivalem à emissão sonora. Por isso que ela tem aquelas regrinhas que eu expliquei a vocês. Ou seja, quando
dentro de um verso, uma palavra termina em vogal e a próxima começa em vogal, elas correspondem a uma única sílaba, certo? É justamente por causa da sonoridade que existe essa regra. E elas não são contadas as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica do verso. O que isso significa? Lembra que eu falei com vocês que em cada verso vocês têm que se preocupar muito com a última palavra de cada verso. Então, na última palavra de cada verso, você vai se preocupar com a sílaba tônica dessa palavra. Então, se preocupou, localizou a sílaba tônica, você vai cortar antes dela. O restante corresponde a apenas uma única sílaba. Até aí, alguma dúvida? Se lembraram do conteúdo estudado? Beleza. Então, nós vamos para estrofe. Quando eu falo de estrofe, eu falo no conjunto de versos que marca o desenvolvimento temático e o esquema de rimas do poema. Ou seja, o que é uma estrofe? É aquele conjunto de versos que formam uma estrofe que é separada da outra por um espaço. Cada separação daquela nos mostra uma estrofe. Aí o que é que quando vocês forem produzir um poema, vocês têm que ficar preocupados? Um verso, ele não tem que ter sentido completo, não. Mas a estrofe tem. Porque aquela estrofe ali, ela tem que fazer o sentido, né, tem que ter sentido para a conclusão do nosso poema. Até aí tudo bem? E aí, quando nós falamos da rima, nós falamos daquelas letrinhas que eu ensinei a vocês a utilizarem, se lembram? Lembram daquelas letrinhas que eu ensinei a vocês a utilizarem? Ou seja, na primeira palavra ela vai rimar com a segunda ou ela vai rimar com a terceira. Então, a rima é a repetição de sons iguais ou semelhantes ao longo do poema. Ele pode ocorrer no final dos versos ou, como a tia falou, mais raramente, no interior deles, certo? Então, observem aqui, nesse exemplo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, certo? Só para relembrar, isso é apenas um verso. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Deixa eu só... Tem algum engraçadinho aí, riscando a minha tela? E eu vou pedir a vocês, por favor, para não fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Mudam-se. Ai, desculpa, tia, foi sem querer, eu achei que não aparecia pra você. Ô, meu amor, mas aparece. Mas a tia aqui agora já bloqueou, tá Peraí, bom? deixa eu. Peraí, como é que apaga aqui, gente? Peraí. Não, não tem problema não. Tia Fernanda já bloqueou, não vai aparecer mais não. Tá Você, bom? tá. Tá tudo bem, sem problemas. Vou subir, aí então aqui, ó, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vocês vão observar o quê? Nós vamos separar poeticamente essas sílabas. Então, vamos lá. Quando eu falo mudam-se, eu tenho quantas sílabas? Ó, a palavra é mudam-se. Mudam-se. Eu tenho 3 sílabas. E observem que elas ficaram separadas. Só que esse E aqui é uma vogal. E mudam-se os tempos é outra vogal. Então, isso aqui tem que ficar em apenas uma sílaba. Só relembrando o conteúdo, tá, gente? Mudam-se o quê? Os tempos. Então, tempos
tem duas sílabas e não tem motivo nenhum para elas ficarem juntas, certo? E, novamente, mudam-se as vontades. Então, por que mudam-se? De novo, mudam-se. Já foi separado por hífen, então eu tenho que cortar normalmente. Mudam-se 3 sílabas. Por que o C ele ficou junto com o A? Porque termina em vogal aqui e começa em vogal aqui. Então, corresponde a uma única sílaba poética, certo? E aí eu vou me preocupar agora com essa palavra, vontades. Por que eu tenho que me preocupar com vontade? Porque é a última palavra do verso. Então, se é a última palavra do verso, vamos lá, vamos chamar a palavra vontade. A gente só consegue identificar a sílaba tônica chamando a palavra como se nós chamássemos uma pessoa. Tudo bem? Vontade. Qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba que se estende? É o tá, certo? Então, antes do tá, eu vou cortar. Prestem atenção aqui. Antes do tá, eu vou cortar. Mas o tá e o des, por mais que tenha ficado separadinho aqui para vocês, observe que corresponde a uma única sílaba. Tudo bem? Então, nesse verso, nós temos 10 sílabas poéticas. Até aí, há alguma dúvida, pessoal? Há ou não há? Tá tudo bem? Se tiver, dá um okzinho. Se não tiver, se houver alguma dúvida, podem destravar e perguntar, tá bom? Continuando. Aí, aqui, observem. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Então, vocês vão observar que vontade, que é onde eu colocaria a letra A por ser o primeiro verso, vai rimar com qualidade que está lá no quarto verso. Então, eu vou colocar a letra A aqui e letra A aqui, certo? E que confiança rima com mudança. Então, confiança, eu coloco a letra B, que vai rimar com mudança, que também vai ter a letra B. Então, qual é o esquema de letras que vai formar essa rima? A, B, B, A, que é o que nós chamamos de rima interpolada, certo? E aí, nós vimos ainda os poemas, que eles podem ter forma fixa ou forma livre. E nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Poema de forma fixa, ele tem uma quantidade de estrofe e uma quantidade de sílabas poéticas. Pessoal, se eu falar em sílabas em métrica, eu estou falando de sílabas poéticas, tudo bem? Toda vez que eu falar em métrica, eu estou falando de sílabas poéticas. Então, o que acontece? Quando eu falo do poema de forma fixa, eu vou determinar, eu quero um poema que tenham 3 estrofes, cada estrofe tem que ter 4 versos e cada verso tem que ter 10 sílabas poéticas. Imagine o trabalhão que isso daria, certo? Mas é a forma fixa, ou seja, ele tem a quantidade de estrofes e ele tem a quantidade de sílaba poética pré-definida. Então, é o poema de forma fixa, certo? Dentro do poema de forma fixa, nós temos o haikai e nós temos o soneto. O haikai, ele é composto por 3 versos, podem grifar isso, tá? Ele é composto por 3 versos, tradicionalmente.
O primeiro verso tem 5 sílabas poéticas, o segundo tem 7 e o terceiro tem 5. Só que eu disse a vocês, estou tentando falar pausadamente para vocês me entenderem. O som está travando? Tá não, né? Beleza. Então, o que acontece? O haikai, ele tinha uma forma fixa e uma forma pré-definida logo no começo, quando ele foi lançado. A partir do modernismo, a única coisa que ficou definida foi a quantidade de versos. Ele tem obrigatoriamente que ter 3 versos, mas essa quantidade de sílabas poéticas não está mais definido, a menos que você queira fazer desse jeito. Beleza? Certo? Então, vamos lá. Agora, o soneto, qual é a forma fixa dele? A forma fixa dele é na composição das estrofes. Vocês podem grifar isso. Por que na composição das estrofes? Dentro de um soneto, ele tem que ter 2 quartetos e 2 tercetos. E nessa ordem, ou seja, as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos e as 2 últimas estrofes possuem 3 versos. Ontem, que seria a aula, ontem, terça-feira, isso, que seria a aula de produção textual, eu até pedi a vocês que produzissem um soneto. Vocês viram lá no Alunos Book? Certo? A única coisa que eu preciso nesse soneto é que ele tenha essa estrutura. 2 quartetos e 2 tercetos, certo? O esquema de rima eu deixei à vontade. Eu quero rimar o primeiro com o último, eu quero rimar o segundo com o terceiro, eu quero rimar o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Ou seja, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem esse esquema da rima, tudo bem? Pessoal, eu não estou conseguindo apagar esse risco. Vocês sabem como é que eu faço? Alguém sabe como eu apago? Ou a pessoa que escreve... Tem um negócio, eu esqueci onde que entra, mas tem um negócio aqui que tem um monte de coisa aqui para riscar aqui. Aí eu vi que tinha uma borracha, só que eu esqueci onde que entra. Não, porque para mim aqui, ó, se eu quiser anotar alguma coisa eu consigo, mas não aparece para eu... Deve ser que riscou que apaga. Pois é, então quem riscou, tenta apagar para ti aí, por favor. Deixa eu tentar aqui. Espera um pouco aí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tia, você tem que habilitar de novo o modo de deixar os outros escreverem para ela poder apagar. Eu tenho que habilitar, então só um minutinho que eu vou habilitar, tá bom? Ai, vamos lá. Vixe, pior que eu não tô conseguindo nem entrar agora. Aqui, consegui. Permitir que os participantes façam as anotações. Habilitei, tá bom? Aí eu posso continuar enquanto a pessoa tenta? Se não conseguir, tá tudo bem, tá? Vamos lá. Então, quando nós falamos no poema de forma fixa, nós estamos falando no haikai e nós estamos falando no soneto, certo? Certo? Aí, nós estamos falando no haikai e no soneto. Porém, nós sabemos que, né, o que ficou fixo agora foi a quantidade de versos e a quantidade de estrofes. A quantidade de sílaba poética não tem, assim, vai ser definida se vocês quiserem, mas não é uma obrigação. Alguém quer falar alguma coisa? Pode deixar, não tem problema não. Tia Fernanda vai continuar, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os poemas livres agora. O que é o poema livre? O que é poema de forma livre?
Lembram que eu disse a vocês que com o modernismo, com a vanguarda, com os poemas de vanguarda, aquela estrutura, aquela rigidez poética, ela foi totalmente finalizada, certo? Então, eles passaram a não ter uma estrutura pré-determinada. Eles podem até nem ser rimados. Nesses casos, quando não há rima, eles são chamados de versos brancos. Por favor, grifem isso para a tia, tá? Que não tem uma estrutura pré-determinada, que eles podem até não ser rimados, e que quando eles não forem rimados, eles são chamados de versos brancos, ok? E aí nós vamos agora corrigir as atividades da página amarela. Na página amarela, eu pedi a vocês que é uma página de revisão desse conteúdo sobre métrica, certo? Pessoal, tia, eu não consegui, eu tive muita dificuldade, eu preciso de uma nova explicação, é só me dizer, tá? Eu optei em corrigir essas daqui por ser de revisão. Então, vamos lá. Sobre o poema, assinale verdadeiro ou falso nos itens a seguir. Sua estrutura depende da escolha do autor. Ou seja, é verdadeiro por quê? É o autor que vai definir se ele vai querer escrever um haikai, se ele vai querer escrever um... Se ele vai querer escrever um haikai, se ele vai querer escrever um soneto, ou se ele vai escrever um poema de forma livre, sem pré-determinações, tudo bem? É ele que decide. Então, isso aqui é verdadeiro. O ritmo poético, ele é formado pelo trabalho com versos, estrofes, métricas, rimas, fonemas e figuras de linguagem. Vou explicar detalhadamente isso aqui. Então, o que acontece? Olha só, ritmo poético formado pelos versos, beleza. Os versos, lembra que eu disse a vocês, quando eu coloco determinadas palavras no verso e eu formo a estrofe, eu consigo ali dar um sentido, certo? E que ele pode ser mais ritmado se eu quiser estabelecer um número de sílabas poéticas e se eu rimar. Quando eu falo em fonema, vocês sabem que fonema é som, não é isso? Fonema é som, vocês concordam? Toda vez que eu falar em fonema, eu estou falando em som. Então, se vocês não se lembrarem, escrevam aqui que fonema é a mesma coisa que som. Podem escrever, por favor, tá bom? Então, fonema é a mesma coisa que som. E aí, por exemplo, vamos supor que eu tenha um fonema, eu tenha um poema chamado Chuva. Quando eu tenho um poema chamado Chuva, por exemplo, e o poeta vai querer nos apresentar o som da chuva, ele vai provavelmente optar por palavras que tenham CH e X, por causa desses sons. Entenderam isso? Então, o som, o fonema, ele dá ritmo ao nosso poema, ele dá uma intenção sonora aí ao nosso poema. E a maioria dos poemas, gente, tem algum barulho atrapalhando aí, verifiquem se todos os microfones estão desligados, tá bom? E aí, quando nós falamos em figura de linguagem, é porque as figuras de linguagem, uma linguagem figurada, ela deixa o poema ativo, né? Cheio de emoção, de sentimento. Então, essa afirmativa é verdadeira por esse motivo. Até aí, alguma dúvida?
Até aí alguma dúvida? Não? Vamos lá. A sílaba poética é a última sílaba tônica do verso. Isso é verdade? Não. Por quê? Quando nós falamos em sílaba poética, nós falamos em cada sílaba de um verso. Não tem nada a ver com a sílaba tônica. A única coisa é que a sílaba tônica da última palavra, ela é a última sílaba poética contada, tudo bem? Certo? Pessoal, às vezes a gente ouve esses barulhos, mas é alguma interferência externa, tá? Por isso que eu perguntei, verifiquem se os microfones estão desligados. Às vezes vocês vão ver que estão todos desligados, mas que tem alguma interferência externa. Até aí tudo bem. Tá atrapalhando demais esse barulho? Tá? Mas agora tá bem silencioso, né? Não, tinha desligado o microfone agora. Tá normal. Ok, então vamos lá. A poesia moderna permite que os versos e que as estrofes sejam tanto regulares quanto irregulares. Concordam com isso? Por quê? Eu falei para vocês o seguinte, que a poesia moderna, ela eliminou a rigidez dos poemas, certo? Só que se alguém quiser continuar fazendo um poema de maneira mais rígida, cheia de irregularidades, ele pode. A poesia moderna não impediu isso. Ela só deu mais liberdade ao escritor. Tudo bem? Passando para a próxima página aqui, nós temos 3 textos. Nós temos o texto 1, o texto 2 e o texto 3, que até houve uma dúvida, né, na nossa aula passada a respeito da separação de sílaba poética, e nós vamos fazer. Então, vamos lá. Texto 1. Quem pagará o enterro e as flores se eu morrer de amores? Quem, dentre amigos, tão amigo para estar no caixão comigo? Texto 2. Lembranças, que lembrais meu bem passado, para que sinta mais o mal presente. Deixai-me, se quereis viver contente, não me deixeis morrer nesse estado. Camões também. E aí vem o último. Noite no Egito, o céu claro e profundo, fulgura, a rua é tristeza, a lua cheia, está sinistra, e sobre a paz do mundo, a alma dos faraós anda e vagueia. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que vocês têm a bibliografia, que é o nome do poema e o escritor de cada um, certo? E na número 2, aqui eu pergunto a vocês, classifique as estrofes anteriores quanto aos tipos de rimas. Então, vamos lá. No primeiro poema, não é difícil, gente, ó. Flores está rimando com o quê? Com amores. Então, vocês vão colocar letra A aqui e letra A aqui, certo? Que dentre amigos estão amigo. Amigo vai rimar com quem? Com comigo. Então, vocês vão botar letra B aqui e letra B aqui. Então, essa rima ficou como? A, B, B, que nós chamamos de emparelhada, certo? No segundo poema, olha só, passado, presente, contente e estado. Passado, ele vai rimar com quem? Com estado. Então, passado tem a letra A e estado tem a letra A, porque são sons iguais. Letra A nos dois. Presente rima com contente. Então, letra B em presente, letra B em contente. Qual é a estrutura de rima que vai ficar? A, B, B, A. Nessa estrutura, A, B, B, A, eu tenho uma rima que nós chamamos de interpolada, certo? E aqui, no terceiro
Ana, alguma dúvida? Quer tirar? Precisa colocar emparelhada ou interpolada? Ou pode só colocar a letra? Se pode colocar só as siglas? É isso? Não é, porque quando eu peço assim, classifique as estrofes, essa classificação é esse nome aqui, ó. Se ela é emparelhada, se ela é interpolada ou se ela é alternada. Isso que se chama classificação das rimas. Então, eu preciso desses nomes, tá, amor? Tá? E aí, no terceiro, ficou claro, Ana? Peraí, tia, qual é mesmo do primeiro texto? Qual é a classificação? Tá Nome da aqui, ó. Ela é emparelhada. Rima A, B, B, certo? No segundo, ela é interpolada, A, B, B, A. E no terceiro, ela vai ser alternada. Por quê? Profundo rima com mundo. Então, eu coloco A aqui, coloco A aqui. E cheia vai rimar com vagueia, que vai ter, no caso, B em cheia e B em vagueia. Aí a rima vai ficar AB, AB, que é o que nós chamamos de rima alternada, certo? Tudo bem até aí? Joia, vamos lá. E aí, nós vamos preencher esse quadro com as sílabas gramaticais e as sílabas poéticas. Pessoal, todo mundo chegou a esse número aqui ou eu vou precisar dividir com vocês uma a uma? Vocês conseguiram chegar a esse número? As sílabas poéticas, vocês conseguiram dividir direitinho? É só do primeiro verso, tá, gente? Posso passar, então? Posso? Beleza. Aí, aqui eu quero conversar com vocês. Olha só, na número 4. Relacione as colunas, associando as estruturas dos poemas dos respectivos exemplos. Aí nós temos poema de versos livres, nós temos o haikai e nós temos um terceto que faz parte de um soneto decassílabo. O que é um soneto? O que é decassílabo mesmo? Uma estrofe com um verso com 10 sílabas poéticas, certo? Então, quando eu falo um terceto que faz parte de um soneto decassílabo, todos os versos desse soneto teriam 10 sílabas poéticas. Tá claro isso? Então, beleza. Vamos lá. Aqui, silenciosamente, sem um cacarejo à noite, põe o ovo da lua. O que acontece? Eu tenho 3 sílabas, tenho 3 versos aqui, concordam? Tenho 3 versos. Beleza, ele pode ser um haikai, mas ele pode ser também um terceto que faz parte de um soneto decassílabo. De cara aqui, se eu separar a sílaba poética, eu vou perceber que ele não tem 10 sílabas poéticas. Então, eu já posso eliminar, concordam? Uma outra coisa, o tema aqui é a natureza. Então, isso aqui só pode ser o quê? Um haikai. Tá claro na cabecinha de vocês isso aí? Depois, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Pessoal, vamos lá. Se vocês dividirem isso aqui em sílabas poéticas, vocês vão perceber que os 3 versos têm 10 sílabas poéticas cada um, tá bom? Então, ele faz parte de um terceto.
um terceto de um soneto que tem sílabas, que tem 10 sílabas poéticas. Tudo bem? Ele faz parte de um terceto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. Vocês viram que aqui não houve rima? Viram? 7 anos não fora curta a vida. Vocês perceberam que não tem rima? Se não tem rima aqui, como é mesmo que eu disse que fica o nome? Como é o nome de quando não tem rima? São chamados de versos brancos. Lembram? Que não tem rima. Não tem rima em lugar nenhum aqui. E aí, no último, stop. A vida parou ou foi o automóvel? Observe que também tem 3 versos, mas que não tem uma relação direta com a natureza, que não tem rima poética, que não tem quantidade de sílabas poéticas iguais. Então, esse poema aqui é um poema totalmente livre, ok? Aí, quando eu pergunto para vocês, na número 5, o que é metrificação e como ela pode ajudar os leitores do poema, vocês vão me dizer o seguinte, que metrificação é a técnica utilizada para medir o tamanho do verso, para saber a quantidade de sílabas poéticas que tem cada verso. Isso é metrificação. Vocês tinham percebido isso já, certo? Aí depois eu ainda pergunto nessa mesma questão. Como a metrificação ela ajuda os leitores dos poemas? Pessoal, olha só. Quando a gente se prepara para ler um poema, a gente vai ler esse poema de maneira diferente da leitura de um outro texto. Vocês já perceberam? A gente não lê um poema, a gente não se prepara para ler um poema do mesmo jeito que a gente se prepara, por exemplo, para ler uma notícia, uma reportagem. A gente se prepara de maneira diferente, porque a gente sabe que vai ter ali uma respiração diferente, que vai ter um ritmo diferente. Então, a metrificação, ela ajuda os leitores a perceber o quê? O ritmo do poema, tá? Então, nessa questão, o que precisa constar é que a metrificação, ela é a técnica de medir as sílabas poéticas, certo? E que por meio dela, os leitores vão perceber o ritmo dos poemas. E esse ritmo, ele ajuda na interpretação. Que a interpretação de um poema não é uma coisa muito simples. Tudo bem até aí? Certo? Beleza. Alguma dúvida? Ou eu posso prosseguir? Posso prosseguir? Vamos lá, pessoal. Depois, deixa eu diminuir aqui. Só para vocês terem uma noção. Eu passei essa atividade aqui sobre a leitura de diversos haitaus, certo? Dá um ok. O problema está no livro mesmo, digital aqui, que não está indo. Só um minutinho. Pronto.
Na interpretação, vocês tiveram muita dificuldade? Tem alguma dessas questões que vocês julgam necessário eu explicar, eu corrigir? Eu passei a chave de correção para vocês, não passei? Pessoal, tá tudo certo, né? Eu tô vendo aqui o bate-papo, voltou, ok. Nessas questões, teve alguma que gerou muita dúvida? Vocês já corrigiram com a com a chave de correção? Tá tudo certo? Então, eu posso seguir, né? Por quê? Ó, eu vou explicar a vocês. Essa daqui foi uma atividade que eu pedi a vocês, só a produção do Haikai, deixei livre. Lembram? Falei, gente, se vocês não tiverem a foto impressa, vocês podem se basear num elemento da natureza, em algo que vocês já viram, então deixei isso aí bem livre. As atividades de produção textual de vocês, assim que eu retornar, gente, eu vou dar um jeito de corrigir todas, porque eu sei que vocês estão fazendo no caderno. Então, vai ficar mais difícil para vocês e para mim, mas eu vou corrigir tudo, tá bom? Não se preocupem. Uma outra coisa aqui que eu pedi a vocês foi o texto sobre literatura tem idade. E aqui vocês vão ver que em cada quadrinho desse vai explicar, vai dar um direcionamento ao tipo de texto, ao tipo de leitor, por que fala infanto-juvenil, por que usa new adult aqui, ou seja, explicando detalhadamente que literatura aí tem para todos os gostos e tem para todas as idades. Que o importante é ler. Falar em leitura, por falar em leitura, eu pergunto a vocês como é que está a leitura do livro de vocês. Como está a leitura do livro de vocês? Todo mundo já está com ele em mãos? Ana, quer falar com a tia? Fala aí alguma coisa. Como é que está a leitura? Gabi, já terminou? Tia, eu terminei tem um bom tempo. Já terminou, tem um bom Eu tempo. também, tia. Hã? Eu também terminei de ler tem bastante tempo. Pois é, porque a intenção, gente, olha só, cada pessoa que não leu ainda, por favor, terminem, tá? De ler, porque a intenção é assim que nós retornarmos, e eu espero que seja logo, a intenção é nós fazermos as atividades, tá? Nós vamos discutir um pouquinho sobre a leitura. Inclusive, eu sugiro a vocês que vocês façam um roteiro de tirar dúvidas sobre determinadas partes que vocês não entenderam. E aí a gente pode ter uma aula só sobre essa discussão do livro. O que vocês acham? É bem interessante, não é? Tia, vocês sabem em relação das provas o que eles vão fazer? Meu amor, todo o cronograma vai ser revisto, tá? Todo o cronograma de aula, de prova, de atividades avaliativas, tudo isso vai ser revisto assim que nós retornarmos. Por que nós não podemos passar nada para vocês ainda? Porque a gente não tem uma data exata. A gente está dependendo da liberação do governo, certo? Então, assim que nós tivermos uma data exata, tudo isso vai ser passado para vocês, sem que fique tão puxado, tudo tão atropelado. Podem ficar tranquilos que a escola vai pensar no que é melhor para cada um de vocês, tá bom? Vamos lá. Esse texto aqui vai falar de capa e contracapa. Observem que ele usa o termo quarta capa. Vocês viram? Repararam isso? Que ele usa o termo quarta capa? Quarta capa, eu estou na página agora 68. Ele vai falar, né, de capa, que é isso aqui, e
quarta capa, que é a mesma coisa que contracapa, que é isso aqui. Observem que na contracapa nós temos o quê? Nós temos uma sinopse. Vocês sabem o que é uma sinopse. Nós já falamos muito sobre isso em sala de aula. E quando nós falamos em sinopse, nós falamos naquele texto que tem na contracapa ou na quarta capa aí, que vai fazer com que o leitor compre ou se interesse por essa leitura. Às vezes ele vai gostar tanto dessa sinopse que ele eu gosto muito da sinopse, gostei muito do livro, mas não tenho dinheiro. Ele vai tentar ler pela internet, ele vai fazer algumas outras coisas, certo? Mas o que ele vai fazer aí é se interessar e ler o livro. Isso aqui que é capa e contracapa. A partir disso aí, eu já pedi lá no Alunos Book que vocês, né, fizessem essas atividades e que vocês lessem esse texto. Do outro lado tem segredos. Esse texto que consta dentro desse livro. Então, vocês têm esse primeiro texto, vocês têm esse segundo aqui, observe que é um outro capítulo, né, dentro, certo? Para poder fazer as atividades de interpretação, ok? Tem essas atividades de interpretação. Quando nós falamos na narrativa infanto-juvenil, observe, gente, muito a escrita, que infanto-juvenil aqui é o quê? Não é que é infantil, não. É que está naquele período de transição da infância para a juventude. Por exemplo, aqueles do Pedro Bandeira que vocês leram, são todos infanto-juvenis. Esses que eu estou passando para vocês, do Valcir Carrasco, são todos infanto-juvenis. Por quê? São textos que têm uma linguagem adequada à idade de vocês, são livros que têm uma linguagem adequada, que muitas vezes trabalham com assuntos mais sérios, como é o caso do Veneno Digital, que vocês estão lendo, que é extremamente atual, certo? Que é algo que acontece constantemente agora com esse avanço da internet, certo? Mas que tem uma linguagem apropriada, que conta essa história de uma maneira apropriada à idade de vocês, certo? Então, quando nós falamos nas narrativas infanto-juvenis, vocês podem grifar isso aqui. São textos cujas histórias se destinam de maneira especial ao público infanto-juvenil, o que não exclui outros públicos. Por exemplo, nos sextos e sétimos anos, eu estou dando as obras do Pedro Bandeira, aquela coleção, a Droga da Obediência, a Droga do Amor, Droga de Americano, ou seja, é a coleção do Pedro Bandeira. Eu tenho recebido várias mensagens de pais que estão adorando os livros, que estão lendo junto com os filhos e que estão encantados pelo tipo de leitura. A mesma coisa, se os pais de vocês tiverem interesse em ler, por exemplo, o Veneno Digital, eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pela leitura. Por quê? Porque é algo, gente, que não é infantil, tá? Que tem uma estrutura montada ali para a idade de vocês, mas que tem muito mais coisas, né, do que a infância, necessariamente, né? Por exemplo, contos como romance também estão dentro da literatura infanto-juvenil. São textos que apresentam geralmente estímulos visuais, ilustrações, fotos, para se tornarem mais atraentes. A linguagem é predominante simples
e apresenta os fatos de forma mais clara, certo? As personagens protagonistas, em geral, têm a mesma faixa etária do público-alvo, que são vocês. Vocês já repararam isso? Que, por exemplo, quando nós passamos determinadas leituras, a faixa etária do protagonista é mais ou menos a mesma faixa etária de vocês, que estão no final do ensino fundamental 1, que estão começando o ensino médio, ou seja, tudo isso é para que haja um equilíbrio e que o leitor se coloque no lugar daquele protagonista, tá? Tem toda uma intenção para isso. Muitas vezes, por meio da fantasia, apresentam reflexões sobre os valores humanos e buscam trabalhar temas de interesses dos jovens, como a amizade. No caso de vocês, ele trabalha a amizade, mas ele trabalha também, né, outras questões, certo? Principalmente a falsidade, a forma como as pessoas são capazes de julgarem as outras, né, o mal que o ser humano pode fazer ao outro. Pessoal, podem ficar tranquilo que eu já estou finalizando, tá? E aqui na página 74 e 75, eu pedi a vocês, lá no Alunos Book, uma leitura muito atenta. Sabe por quê? Nós vamos começar a trabalhar discurso direto e indireto, que é o conteúdo que eu vou explicar na aula de amanhã. Não é amanhã que nós temos outra aula? Deixa eu confirmar aqui. Amanhã nós temos aula às 9h50 novamente. Então, é o conteúdo que eu vou explicar amanhã, discurso direto e indireto. Por que é que eu pedi que vocês olhassem com muita atenção aqui? Porque quando nós falamos no discurso direto e indireto, discurso direto é aquele que a personagem tem a vez da fala. Discurso indireto é quando o narrador fala pela personagem. E agora nós vamos centrar nisso aí, já que nós estamos falando da literatura, tá? Observem, eu quero que vocês leiam isso aqui como se nós estivéssemos em sala de aula. Então, façam uma leitura em voz alta, assim, em casa, no quarto, onde vocês estiverem sozinhos. Façam uma leitura em voz alta, coloquem, analisem cuidadosamente esses quadros azuis aqui, porque eles vão explicar o que acontece em cada diálogo desse, tá bom? Certo? Podemos encerrar? Tem alguma dúvida? Não? Pessoal, ótimo, então. Muito obrigado pela aula de hoje. Vocês são excelentes, tá? Se houver alguma dúvida, todo mundo tem meu telefone. Se quiser retirar no privado, pode retirar. A tia está tentando atender todo mundo, tá? Se por um acaso eu não olhar imediatamente, mas assim que eu olhar, eu respondo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, amor.